Para você que está vendo essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para minha vida e para a sua vida, amém? E que Deus venha abençoar o seu dia, que Deus ele venha proteger a sua vida em nome do Senhor Jesus. Gostaria de meditar aqui com vocês na palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos diz assim. E eu gostaria também, antes de meditar nessa palavra, irmãos, que essa palavra venha ser uma oração para a sua vida, amém? Quando nós meditamos nos Salmos, o Salmo, ele se torna uma oração falada, uma oração recitada, amém? Quando nós oramos os Salmos, Deus, ele dá o amém, Deus, ele dá o brado de vitória no céu, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Então eu gostaria de meditar com vocês hoje no Salmos 40 e eu gostaria também que vocês prestassem muito atenção nesses salmos, que é um salmos poderoso. Quando você está passando lutas, adversidades, perseguições, uns salmos que quando você está passando afrontas, você está passando intimidações, você está passando aí acusações, calúnias, o Senhor, ele entra com providência para trabalhar e para agir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos meditar neste salmo. E esse salmo nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, e holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, e guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digno, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam todos confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem haha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Lindo, lindo, lindo essa oração, e eu convido você a se inscrever aqui, a permanecer nessa mensagem, porque Deus ainda está falando com você, amém? É interessante, irmãos, porque aqui o salmista, ele está, os Salmos de Davi, né? Ele está aqui contando para Deus, né, que ele também é falho, que ele também é necessitado, que ele está pedindo livramento para Deus, porque na verdade males, aqui ele está falando, males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Nós todos, irmãos, nós todos como humanidade, o que você precisa saber diante da presença de Deus é que o segredo de Davi, o segredo do coração de Davi era que ele era um homem
íntegro, mas era um homem que se reconhecia, era um homem que contava para Deus as suas mazelas, que contava para Deus os seus problemas, que entregava nas mãos de Deus todas as situações que vinham a ocorrer com ele. Então hoje Deus está convidando a sua vida, está convidando você, entrega os seus problemas, as suas petições na mão do Senhor, mesmo que os ventos venham contrários contra a sua vida, Deus, ele ainda assim estará no controle de tudo, né? A palavra de Deus nos diz aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. E uma coisa que eu quero dizer para você hoje, neste dia, você que está vendo essa mensagem comigo: andar nos caminhos de Deus é andar contrário às vontades do mundo. Mesmo que muitas das vezes você falha, mesmo que muitas das vezes você toma por caminhos errados, por direções erradas, quando você entrega o controle da sua vida na mão de Deus, na mão do Espírito Santo, Ele te retorna para o caminho, Ele te traz a consciência para o caminho. O nosso Deus, Ele não é um Deus de filhos perfeitos. O nosso Deus, Ele é um pai, ele é um pai de filhos que estão se aperfeiçoando a Ele, que estão se moldando a Ele, que estão buscando melhorar. Então, nunca se discrimine, nunca se menospreze. Aleluia! Glória seja o nome santo de Jesus. Quando você serve verdadeiramente a Deus, as coisas do mundo vai ser contrárias a você. Não fica muito impressionado se quando você começar a servir a Deus, a inveja começar a vir até você e você se perguntar: mas o que eu tenho? Eu não tenho nada para oferecer. Você tem tudo a oferecer, você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo. Não fica muito impressionado se as pessoas começarem a se levantar contra a sua vida. É porque o inimigo realmente não gosta de você e muitas das vezes, muitas das situações, vai acontecer adversidade, vai acontecer divergências, né? Dentro desse processo, e Deus, ele ainda assim, ele vai estar cuidando de você. E aqui neste Salmos 40 é um Salmos que prova que Deus, ele se levanta diante da dificuldade, ele se levanta para te justificar. Então não fica se justificando diante das situações, porque aqui o Davi vai falar assim: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar, né? Então aqui no versículo 6 vai nos dizer: sacrifício não quiseras, né? Os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Amém? Deus, ele não quer sacrifício. Deus, ele quer obediência. Deus, ele quer que você ama ele. Deus, ele quer que você respeita a ele. Deus, ele quer que você conta para ele todos os seus problemas, as suas necessidades, as suas falhas, aonde você precisa melhorar. É isso que você precisa fazer neste dia. Conta para Deus. Conta para Deus, porque o Senhor, ele vai entrar com ação de justiça na sua vida, porque no versículo 16 ele vai dizer: e eu declaro sobre a sua vida: folguem-se e se alegre-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que te amam, a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Amém? Então aqui no versículo 14 vai dizer assim, ó: sejam todos confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. E eu declaro essa palavra sobre a sua vida, eu declaro como um decreto no céu, em nome do Senhor Jesus, e isso vai acontecer. Que todos que te querem mal, que todos que te desejam mal, que toda a trama do inimigo, que todo laço e embaraço de Satanás seja repreendido da sua vida, que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que todo o embaraço, que toda mentira, que todo o engano, que toda trama, que todo laço, que toda obra de feitiçaria, obra de magia, seja caída por terra, no nome santo de Jesus, na sua mente, no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que toda trama maligna, eu já declaro sobre a sua vida, que toda trama futura maligna
estiver aí levantando-se contra a sua vida, venha a ser desolada, venha a ser desmanchada pela autoridade, pelo poder do nome santo, santo, santo de Jesus. Que toda obra que foi feita, que toda obra consagrada, que toda obra que foi entregue em nome do Senhor Jesus, que toda obra que foi feita para você não receber as bênçãos, para que você não receba as bênçãos, Deus está indo lá, está desmanchando todo o laço do passarinheiro, seja quebrado na autoridade, no poder do nome santo de Jesus, e você declara: sai, inimigo de Deus, eu não te aceito, eu te repreendo pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, amém. Porque o Senhor fala assim, que os santos, a quem intentará acusações contra os eleitos e escolhidos de Deus, aqueles que estão andando na integridade e na justiça. Irmãos, andar na integridade e na justiça não significa ser perfeito, mas ser aperfeiçoado por Deus. Então você é justificado e justificada pelo poder do sangue de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra e até a nossa próxima mensagem.